E a Comissão de Anistia fez nesta quarta-feira um pedido oficial de desculpas do governo brasileiro a professores perseguidos pela ditadura militar. Entre eles, Ana Maria Leite Gordon, Mariluce Moura e Adriano Diogo, que estavam presentes na sessão e deram testemunho sobre as terríveis experiências vividas durante o período militar. Para falar sobre a importância de manter viva na memória da população estas violações dos direitos humanos ocorridas naquele período, nós convidamos a Marília Marri Goulart, que é da Coordenação de Direito à Memória e Verdade da Prefeitura de São Paulo. Boa noite, Marri. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Marri, a Prefeitura de São Paulo tem um programa de educação voltado ao resgate da memória e da verdade, né? Fala um pouquinho sobre esse programa, como que ele funciona? A gente parte do diagnóstico de que o direito à memória e à verdade é um direito de todos, né? E a gente está falando da memória de um período em que cometeu graves violações aos direitos humanos e, inclusive, manipulou os fatos à época, né? E, então, ele construiu uma memória que ainda circula em muitos muitos âmbitos sociais, inclusive na educação. Sim. Então, partindo do diagnóstico que foi feito na Coordenação de Direito à Memória e Verdade, a gente, foi um diagnóstico feito junto aos educadores, a gente percebeu que, e isso também é trazido por essas comissões, né, pelos relatórios da Comissão Estadual da Verdade, que o ensino sobre a ditadura militar é muito fragilizado. Isso por uma questão estrutural até. Os professores, eles não têm uma educação aprofundada na temática. A ditadura militar, no próprio currículo, ela está numa posição muito periférica, a história recente e política do país não tem uma posição central e o material disponível nas escolas, o material didático é bastante superficial, não aborda a temática com a profundidade e a sensibilidade que ela merece. Então, partindo desse diagnóstico, a Coordenação de Direito à Memória e Verdade tem realizado uma série de formações e atividades junto aos educadores da rede municipal de ensino. Então, nesse primeiro momento, é realmente agir com os professores, com os educadores, para incentivar esse ensino nas escolas. Exato. A gente olha para os educadores como multiplicadores, né? E a escola como local onde se constroem e se consolidam também ideais, né? Sim. Então, e a gente percebe que eles mesmos existem uma grande defasagem sobre saber o que de fato aconteceu. E Sim. nessas formações têm sido momentos muito importantes para compartilhar memórias que eram silenciadas deles mesmos. Então, em alguns momentos, numa sala de aula, um professor compartilhando com os colegas uma história de vida, de violações pessoais ou às vezes familiares, em que naquele ambiente aquilo jamais circulou. Então, a gente vê o quão essa história é silenciada. E esse resgate da memória que esses professores mesmo fazem, eles têm noção da importância disso? Ou vocês têm que passar isso para eles também? Como que eles lidam com isso? Sim, eles têm. Fica claro, é sempre muito mobilizador, é sempre muito forte esses momentos. São quase catárticos, assim. Muitos ressignificam sua própria história de vida a partir disso. Sim. Como se fosse um elo da história em que eles viveram e que nunca tinha sido dado um significado. E você falou da falta de materiais, por isso vocês estão distribuindo também o material, né? É um kit que a gente está chamando de kit de Direito à Memória e Verdade. Essa sacolinha a gente distribui por unidade de ensino, né? Sim. E ele contém um relatório da Comissão da Câmara Municipal da Verdade, o livro K, do Bernardo Kursinski, 2 documentários, O Dia que Durou 21 Anos e Verdade 2558. Enfim, um material bastante diverso, tanto para a própria formação dos professores, quanto para subsidiar o trabalho em sala de aula. E nesse material, eles são incentivados a fazer o uso com crianças, principalmente com uma faixa etária um pouco mais, os 7º, 8º e 9º anos, esse material é mais adequado. Sim. E com a própria comunidade, né? Em 2015, a gente, com relação a 2014, o nosso projeto de educação cresceu muito, a gente está atingindo praticamente todos os territórios da cidade de São Paulo, né? São 13 diretorias regionais de ensino, a gente já chegou em 12 com essas ações. E muitas dessas ações, algumas delas foram através de sessões de cinema, por exemplo. Então, os filmes são um start para você discutir com a comunidade, com os professores. E como que as famílias têm recebido? Os alunos têm recebido, as famílias? Qual que tem sido a avaliação? A gente chegou pouco ainda nos alunos, mas as experiências que a gente teve com os alunos foram muito positivas também. A gente vê a importância de trabalhar isso e a força que isso tem de trabalhar com a juventude e passar para outras gerações o que aconteceu nos anos de ditadura.
Os professores, vocês fazem também nas comunidades isso, né? E os professores vão até as comunidades? Como que funciona? Não é só dentro da escola? Tem alguns outros espaços? Como que é? Majoritariamente estão sendo dentro das escolas, mas às vezes pode ser num céu, por exemplo, na rua mesmo, dentro da comunidade a gente não foi ainda com essa atividade. Mas é o objetivo. É o objetivo chegar na rua também, mas a gente trabalha com outras mobilizações que chegam na rua de uma forma mais eficaz. Legal, um projeto muito bacana. Obrigada. Obrigada pela sua presença aqui, Marie. Boa sorte no projeto de vocês. Obrigada. Obrigada.